E aí, pessoal, tudo bom? Nossas aulas acabaram sendo interrompidas por causa de um motivo muito maior que nós. O coronavírus está aí, a gente tem que se proteger agora. Então eu tô aqui na minha casa, eu espero que vocês estejam nas suas casas também, se cuidando e cuidando da família. Mas, infelizmente, nós não podemos parar de estudar. Infelizmente não. A gente não pode parar de estudar. Vocês também não podem. Então, por conta disso, eu tô aqui fazendo um teste, tentando gravar uma aula para vocês desse jeito. Aí vocês depois me dão um feedback para ver se ficou bom, se vocês preferem de outra maneira. A gente vai fazendo aí até que a gente encontre um jeito bom. E em breve também estaremos de volta aí pessoalmente, todo mundo junto, certo? Pra gente continuar estudando. Então, na aula passada, a gente tinha visto tipos de sistemas puros, compostos, misturas, homogêneos, heterogêneos. E eu tinha começado com vocês separação de mistura, mas eu tinha parado na metade. Então, eu vou começar de novo, desde o início. Coloquei alguns métodos aqui importantes que eu não tinha falado na aula passada ainda. Então, pra gente dar continuidade do que a gente tinha parado na última aula, tudo bem? Então, como eu já havia dito para vocês, antes de eu ver o método de separação de mistura que eu vou utilizar para separar aquele meu sistema, é importante eu definir se esse sistema ele é homogêneo ou heterogêneo. Então, a gente tinha visto lá na nossa última aula que um sistema homogêneo ele tem uma fase só, então eu olho para ele e eu vejo uma coisa só. E um sistema heterogêneo ele possui duas ou mais fases, então eu vou olhar para ele e eu vou conseguir diferenciar duas ou mais coisas que estão lá dentro que compõem aquele sistema. Tudo bem? Só relembrando do que a gente já viu. Então, vamos começar aqui por sistemas heterogêneos. Então, eu estou lá com minha mistura para separar. E aí eu vejo, é um sistema homogêneo ou heterogêneo. Beleza, ele é heterogêneo. Esse sistema ele é composto por quê? Ele é composto por um sólido-sólido, por um sólido-líquido, por um líquido-líquido miscível, um líquido-líquido immiscível. O que eu tenho que identificar o que está compondo aquilo. Então, vamos começar aqui. Eu tenho um sistema heterogêneo e ele é composto por um sólido-sólido. Beleza, então. Vamos conhecer todos os métodos de separação que existem para esse tipo aqui de sistema. Beleza? Então, o primeiro método de separação para um sistema heterogêneo composto por sólidos-sólidos é a catação. A catação é um método clássico, a gente conhece bem ela, porque a gente faz na nossa casa, geralmente, quando a gente vai separar feijão, certo? Que é aqui o exemplo que eu trouxe para vocês. E ela é bem simples, eu vou ter os meus sólidos lá misturados, no caso do feijão, os feijões bons para fazer o feijão, e os feijões que não estão tão bons assim, e aí eu vou simplesmente catar eles e separar cada um. É basicamente isso, não tem segredo nenhum, beleza? O segundo método para separar sólido-sólido é a peneiração. Então, a peneira ela vai separar os tipos de grãos que eu quero e o que eu não quero, as purezas das impurezas. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês da areia. Então, quando a areia está com alguma impureza, com alguma pedra, alguma coisa que não é do meu interesse, a gente consegue separar por meio da peneiração. Tranquilo? O terceiro método de separação sólido-sólido é a levigação. Ela é muito conhecida também porque ela é utilizada em garimpos. Então, quando a gente estuda história lá e a gente vê o período que foi muito explorado o ouro lá em Minas Gerais e tudo mais, é muito utilizado, é muito falado sobre a levigação. E a levigação, ela vai separar para mim esses dois sólidos de acordo com a diferença de densidade deles. Então, no caso do garimpo, eu tenho areia e eu tenho ouro. Aí eu vou pegar os dois aqui com o meu instrumento de trabalho. E aí a água vai levar aquele sólido que é menos denso, que no caso vai ser a areia, e vai deixar o sólido que é mais denso aqui dentro da minha baciazinha, que no caso vai ser o ouro. E a ligação é basicamente isso. Simples também, tranquilo, sem segredos. O quarto método de separação que eu tenho sólido-sólido é a separação magnética. É fácil identificar ela num exercício ou alguma coisa do tipo, porque ela sempre vai atrair metais. Porque esse é o princípio dela. Então, ela vai atrair componentes por um ímã. Então, eu vou ter lá componentes sólidos que não são atraídos por esse ímã, misturado com sólidos que são atraídos pelo ímã. Aí, eu coloco lá o meu instrumento aqui e ele vai atrair. E aí, eu falo que esse tipo de separação é uma separação magnética. Também super simples, não tem segredo nenhum. Beleza? O quinto método de separação é a dissolução fracionada.
ela é um pouquinho mais, ela tem um pouquinho mais de dificuldade assim para ser entendida, mas como que ela é feita? Nesse método de separação, então eu vou ter lá dois sólidos, como por exemplo, areia e sal misturados, eles estão juntos aqui sem nenhum líquido, então eles são sólidos junto aqui. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar um solvente, no caso aqui desse exemplo a água, um solvente que vai dissolver um dos componentes dessa mistura. Então, se eu adicionar água aqui nessa mistura, quem que vai dissolver? Fala pra mim. Quem vai dissolver vai ser o sal. O sal se dissolve em água. A areia não. A areia vai ficar decantada aqui no fundo. Então, agora eu vou ter um sistema de areia e água, onde eu vou ter a areia aqui embaixo e o sal vai estar aqui dissolvido na água. E aí eu tiro essa água e o sal vai sair junto com ela. Beleza? Tranquilo? Mais uma vez, então, a gente vai ter areia mais sal. Eu vou adicionar água porque a água vai dissolver o sal. Aí aqui eu vou ter areia, água mais sal. Eu tiro a água e o sal vai embora junto e a areia fica. Beleza? Por que chama isso, então, dissolução fracionada? Porque um vai dissolver, uma das frações da minha mistura vai dissolver e a outra não, a outra fica lá. Então eu dissolvo um, tiro e o outro fica. Tranquilo? Espero que sim. Espero que vocês estejam tudo bem aí até esse momento. Então a gente acabou de ver sistemas heterogêneo, sólido, sólido. Acabou, esses são os 5 processos principais que são mais utilizados, que aparecem mais, que a gente mais trabalha frequentemente. Tudo bem? Podem até existir mais, mas às vezes eles aparecem pouco, não são tão utilizados, então a gente acabou comentando sobre eles. Agora nós vamos ter sistemas, continuando em sistema heterogêneo, mas agora não vai ser mais líquido-líquido, não vai ser mais sólido-sólido que a gente estava vendo. Agora ele vai ser líquido e um sólido não dissolvido. Certo? Então vamos começar aqui com a decantação e a sifonação. Como que vai funcionar isso aqui? Eu vou ter água e areia, tudo misturado lá. Se eu esperar um tempo, a areia ela vai decantar aqui embaixo, ou sedimentar, como a gente fala também. Decantar é mais comum. Então a areia vai decantar e eu vou ter as duas fases separadinhas, a areia e a água, certo? Então o que eu vou fazer aqui? Eu posso separar essa água colocando ali em outro recipiente com o auxílio de um bastão de vidro. O bastão aqui ele só serve para encaminhar a água aqui certinho para o outro recipiente, tudo bem? Ou eu posso colocar um sifão também e separar os dois. Mas é basicamente isso, eu espero a areia decantar, sedimentar, e aí eu coloco a água em outro recipiente. Parecido com o que acontecia aqui, só que aqui a gente tinha o sal ainda com a água. Aqui a gente só tem a água. Tranquilo? Então tá bom. Então esse aqui é a decantação e a sifonação, porque a gente decanta e sifona depois. A filtração é basicamente a mesma coisa. Eu também vou separar a água da areia, só que ela é um método mais eficiente que o processo anterior. Por quê? Porque aqui eu até consigo tirar a água até um determinado ponto, certo? Mas às vezes eu acabo não conseguindo retirar tanto a água quanto eu consigo retirar aqui. Porque aqui eu viro o meu recipiente, a areia fica toda retida aqui e a água vai embora. Aí não tem segredo. Tudo bem? A filtração também é bem conhecida pela gente, porque a gente faz ela na hora de preparar café. Essa aqui não tem muito segredo, eu imagino. Certo? E a gente tem a filtração a vácuo, que é basicamente a mesma coisa que a filtração, só que a diferença dela é que ela, aqui dentro, esse recipiente aqui vai estar a vácuo. Então ele vai estar sem vácuo, sem matéria aqui. Obrigada, meus universitários estão ajudando a letrar isso. Então ela vai estar, tipo, vou explicar pra vocês esse começo, vamos lá. Ó, aqui eu expliquei na aula esse aqui, mas eu vou explicar de novo. Aqui eu vou ter uma bomba de vácuo ligada aqui no meu Erlenmeyer. O que vai acontecer? Ele vai retirar todo o ar daqui de dentro, ele vai sugar tudo que eu tenho aqui, beleza? Pra que eu faço isso? Porque aqui dentro desse funil eu vou colocar um filtro aqui em cima. E aí esse filtro vai estar bem grudadinho no meu funil. E aí eu coloco aqui dentro aqui eu vou despejar a minha mistura aqui dentro. Então a água vai descer e todo o meu sólido vai ficar preso aqui dentro, certo? Então daí eu faço uma filtração assim como ocorria aqui, só que essa filtração a vácuo tem esse detalhe da bomba aqui, tudo bem? Essa filtração é bem utilizada no laboratório, porque a gente não tem uma bomba a vácuo em casa.
pra usar, assim. Ah, eu vou fazer uma filtração a vácuo hoje. Acontece, né, com todo mundo. O universitário tá falando que tem, mas eu não tenho, por exemplo, algumas pessoas não têm. Então a gente não pode fazer em casa, ele é bem mais utilizado em comércio, em laboratório e tudo mais. Beleza? Qual que é a nossa? Essa aqui que a gente usa para fazer o cafezinho. Agora, líquido e sólido não dissolvido é basicamente esse, até porque muitos sólidos são dissolvidos em água, então a gente utiliza outro tipo de separação que a gente já vai ver, certo? Agora vamos lá para misturas que também são heterogêneas, mas agora elas são formadas por líquidos immiscíveis. O que são líquidos immiscíveis? São líquidos que não se misturam. O exemplo mais claro disso, o clássico de todos, é a água e o óleo. A água e o óleo não se misturam. Como que eu faço para separar eles, certo? Então, para separar esse tipo de substância, a gente tem um aparelho que ele chama funil de Bromo, que é esse funilzinho aqui, ó, que tem uma torneirinha aqui no meio. Então, o que a gente faz? Nós colocamos aqui dentro a nossa mistura heterogênea de líquidos immiscíveis e nós vamos abrir essa torneirinha. A hora que eu abrir essa torneirinha, a água vai começar a despejar aqui. E a hora que eu ver que o óleo está chegando aqui perto, eu fecho a torneirinha. Fechando a torneirinha, o óleo fica preso aqui dentro do funil de bromo e a água fica aqui embaixo. Beleza? Simples? Tranquilo? Então tá. Por que a água fica embaixo e o óleo fica em cima? Isso mesmo. Essa vocês sempre respondem certo. Porque a água é mais densa, então ela fica embaixo, e o óleo é menos denso, então ele fica em cima. Perfeito. Nos próximos capítulos nós vamos aprender por que a água e o óleo não se misturam. Certo? Mas fica para os próximos capítulos. Tranquilo? Então, líquidos immiscíveis, geralmente a gente utiliza funil de bromo, sejam ele água e óleo, sejam ele outros líquidos. E o exemplo mais clássico, mais próximo da nossa realidade é esse. Então é isso aí. Agora nós vamos mudar de sistema, nós não estamos mais em sistemas heterogêneos, nós vamos para sistemas homogêneos. E agora líquidos e sólido dissolvido. Então agora não é mais sólidos não dissolvidos, vamos para sólidos dissolvidos. Então o que acontece quando eu tenho, por exemplo, água e areia e sal? A gente viu lá atrás que o sal vai dissolver na água, certo? Então, a hora que eu olho, é como se eu tenho uma fase só, porque eu olho lá e eu só vejo a água. Eu não vejo o sal, porque o sal está dissolvido, certo? Então, como que eu vou fazer para separar eles dois, se eu nem o sal estou vendo? Certo? Então, o primeiro método de separação é a evaporação. O que acontece? Eu vou deixar esse meu sistema homogêneo lá em repouso, ou eu vou aquecer ele até que todo o meu líquido, que vai ser o meu componente mais volátil, ele evapore, então toda a minha água vai embora e eu fique só com o meu sólido lá. No caso, o sal. Isso é muito utilizado para retirar sal da água do mar. Mas o que acontece aqui? O meu líquido vai evaporar e ele vai embora. Então, eu não consigo recuperar o líquido, o componente dele. Eu faço essa separação de mistura quando o que me interessa é só o meu sólido. O meu líquido não me interessa. Daí eu posso perder ele tranquilo. Beleza? Então é simples assim. Evapora, um vai embora, o outro fica. E quando eu quero recuperar o meu líquido e eu também quero o meu sólido, eu não quero perder nada, o que eu vou fazer? Então a gente utiliza a destilação simples. Como que ela vai funcionar? Eu vou ter um balão aqui, e dentro desse balão eu vou ter a minha mistura homogênea. Então aqui dentro eu vou ter a água e o sal, beleza? O que eu vou fazer? Eu vou esquentar esse balão. Vai acontecer igual acontece na evaporação. A minha água vai evaporar, só que tá vendo? Tá fechado aqui, então ela não vai embora. O que vai acontecer com ela? Ela vai evaporar, virar vapor, vai vir aqui no meu condensador, e aqui o condensador tá gelado, certo? Então quando a minha água gasosa quente entra em contato com o condensador gelado, ela vai sofrer condensação. Ela vai voltar a virar água líquida. E a minha água líquida vai escorrer aqui e aqui embaixo eu retiro ela. Então eu separei meus componentes. A água que eu tinha aqui veio parar aqui, e eu recupero ela. E o meu sólido, por sua vez, vai ficar aqui, porque ele não vai sofrer mudança de estado. Então ele vai continuar aqui. E aí eu acabo separando o sólido do líquido. Tranquilo? Então, ó, balão, condensador, recupera a água e fica com o sólido. Sem problemas, certo? Então, líquidos e sólidos dissolvidos é assim que eu separo, esses são os dois métodos.
Um método é quando eu não quero recuperar o meu líquido e o outro método é quando eu quero recuperar o meu líquido. Agora, para finalizar, nós vamos ter sistemas homogêneos de líquidos miscíveis. Então, são dois líquidos misturados, só que é homogêneo, então eu não consigo ver eles. Não consigo ver a diferença entre eles, no caso, só consigo ver uma coisa só. Por exemplo, água e álcool. Quando eu misturar a água e o álcool, vocês conseguem ver a diferença entre os dois? Não, vocês olham para eles e só tem uma coisa lá. Então, a gente fala que é um sistema homogêneo e nós vamos separar eles, porque eles são líquidos que se misturam. Como que vai funcionar isso? Esse método é chamado de destilação fracionada. Ele é bem parecido com destilação simples, que a gente acabou de ver aqui. Bem parecido. Só tem um pequeno detalhe que difere os dois. Qual que é? Ó, eu tenho um balão, eu tenho um balão também. Eu tenho um condensador e aqui eu também tenho um condensador. Eu vou recuperar um líquido aqui e eu vou deixar o outro líquido aqui. Assim como aqui eu recuperava um líquido aqui e eu deixava um sólido. Então já tem uma diferença. Destilação simples é para separar líquido sólido. Destilação fracionada é para separar líquido líquido. Beleza? Tenham isso sempre na cabeça. Então, a diferença conceitual dos dois é isso. Líquido sólido, líquido líquido. Certo? Segunda diferença agora é nos aparelhos para realizar o processo de separação. Aqui nós temos balão condensador. Aqui na destilação fracionada nós vamos ter balão, coluna de destilação ou coluna de fracionamento e condensador. Então aqui eu não tenho necessidade de uma coluna, aqui eu vou ter. E a gente já vai ver por quê, beleza? Então o que vai acontecer aqui? A mesma coisa que aconteceu lá. Aqui no meu balão eu vou ter minha mistura homogênea e eu vou esquentar os dois. Então eu vou esquentar, esquentar, esquentar. Entre a água e o álcool, quem será que tem menor ponto de ebulição? Vamos pensar aí, álcool, certo? Então o álcool vai virar gás mais rápido do que a água. Então o álcool vai virar gás e vai passar aqui pela coluna de destilação, gasoso. Chega aqui no condensador, vira líquido de novo e desce. Beleza? Então, eu sempre vou retirar aqui no final o meu líquido que tiver a menor temperatura de ebulição. Certo? O líquido com a maior temperatura de ebulição vai ficar aqui. Por quê? Esse líquido vai virar gás também, só que ele, ao passar aqui na coluna de destilação, ela meio que prende ele fica lá. Porque a temperatura de ebulição dele é maior, então ela fica segurando ele aqui. Aí entra todo um conceito de densidade de gasosa e tudo mais. A gente vai ver isso melhor quando a gente for ver propriedades coligativas e estudos de transformações gasosas e de gás. Então, isso lá nos próximos capítulos também. O que vocês têm que saber aqui? O líquido que tiver menor temperatura de ebulição passa e sai aqui. O líquido que tiver maior temperatura de ebulição fica preso aqui. Acabou. Beleza? Detalhe importante, eu não posso ter temperaturas de ebulição próximas. O caso da água e do álcool dá uma diferença boa, então eu consigo separar eles. Se eu tiver temperatura de ebulição próxima, esse processo aqui não vai ser tão eficaz. Beleza? Então sempre tem que prestar atenção qual é a temperatura de ebulição dos meus dois líquidos. Certo? Então, mais uma vez, o de menor temperatura passa, e eu retiro aqui. Mais uma vez, que eu acho que eu falei ao contrário. O de menor temperatura de ebulição passa e eu retiro aqui. E o de maior temperatura de ebulição fica preso aqui. Beleza? Acho que foi agora. Então tá. Por que que é importante eu saber fazer destilação fracionada? Porque ela é utilizada nada mais, nada menos para separar o petróleo. Lá nas petroleiras da Petrobras e não sei o quê. Tudo bem? Então, ele é um método muito utilizado, utilizado lá para a separação do petróleo. E como que a gente faz? Então, a gente retira o petróleo lá, faz a extração dele, coloca ele aqui embaixo, por exemplo. E aí eu vou aquecer ele. E aí vai acontecendo isso, as frações mais leves do petróleo vão subindo e as frações mais pesadas vão ficando aqui. Isso aqui eu só trouxe para contextualizar vocês da importância do método da destilação fracionada.
Quando vocês forem estudar hidrocarbonetos, lá na introdução à química orgânica, vocês vão ver isso aqui tudo de novo com a professora Isabela, certo? Então, só para vocês saberem, a destilação fracionada é importante por causa disso aqui. Então, é basicamente o que acontece aqui. O petróleo também é mistura de vários compostos orgânicos, ele é um líquido todo, e a gente vai esquentando ele e separando das suas frações. Tranquilo? Agora eu trouxe aqui para vocês 2 exercícios, um da FUVEST e um da Unesp. O que a gente vai fazer? Nós vamos trocar de cenário e vamos resolver eles juntos. Beleza? Então, pessoal, da teoria é isso. Por favor, fiquem em casa, se cuidem e até a próxima. Tchau! Bom, pessoal, vamos fazer 2 exercícios aqui para fixar a matéria, pra gente treinar junto. E depois vocês façam as listas que eu vou passar para vocês para treinarem mais ainda. E se precisarem de mim, vocês sabem que é só me chamar, mandar as dúvidas aí que a gente vai tirando, tá? O primeiro exercício que eu trouxe para vocês é da FUVEST. E então ele diz assim: o ácido acético e bromo, sob pressão de 1 atm, estão em recipientes imersos em banhos, como mostrado na figura adiante. Nessas condições, qual é o estado físico preponderante de cada uma dessas substâncias? Dados. Essas são as informações importantes que a gente vai precisar para o exercício. O ácido acético apresenta temperatura de fusão igual a 17 graus Celsius e a temperatura de ebulição a 1 atm igual a 118 graus Celsius. E o bromo apresenta temperatura de fusão igual a menos 7 graus Celsius e temperatura de ebulição a 1 atm igual a 59 graus Celsius. Aí ele trouxe pra gente o recipiente onde os dois estão submersos, né? Imersos, na verdade. O ácido acético está imerso dentro de um óleo que está a 150 graus Celsius. Isso significa o quê? Que eles estão trocando calor ali dentro. Se o meu óleo está a 150 graus Celsius, o meu ácido acético, consequentemente, também vai estar nessa temperatura. Então, a gente sabe que ele está a 150 graus Celsius ali. E o bromo está no recipiente onde de água líquida em equilíbrio com gelo. Como a gente já tinha falado em aula, se a água líquida está em equilíbrio com gelo, provavelmente a temperatura ali está em 0 graus Celsius, certo? Porque se eu tiver uma temperatura superior a 0 graus Celsius, eu não teria mais gelo. Então, eu tenho que estar ali, no mínimo, com 0 graus Celsius, ou abaixo daquilo, né? Mas vamos adotar que está por volta disso. Tudo bem? Vamos trabalhar primeiro com o ácido acético para nós entendermos como que vai fazer esse exercício. Então, ó, a gente tem o ácido acético e nós sabemos, de acordo com as informações que ele deu, que a temperatura de fusão do ácido acético é de 17 graus Celsius, certo? Se ele funde a 17 graus Celsius, quer dizer que antes disso ele é sólido, certo? Sólido. E depois disso, ele vai ser líquido. Tudo bem? E a temperatura de ebulição dele é 118 graus Celsius. Então, ele vai entrar em ebulição a 118 graus Celsius. O que significa que antes disso ele é líquido e depois disso ele vai ser gasoso. Se o meu recipiente está a 150 graus Celsius, a gente faz uma linha aqui, ó, e vê que 150 graus Celsius é acima de 118 graus Celsius, o que significa que o meu ácido acético vai estar no estado gasoso.
Beleza? Então, a gente já sabe que não é a letra A, nem a letra B e nem a letra D. A gente já fica só com duas alternativas. Vamos ver agora como que vai fazer pro bromo. As informações que ele deu do bromo pra gente é que ele tem temperatura de fusão de menos 7 graus Celsius. Então, antes de menos 7, ele é sólido. Depois do menos 7, ele vai ser líquido. E temperatura de ebulição igual a 59 graus Celsius. O que significa que depois de 59, ele vai ser gasoso. Como o bromo está imerso no recipiente com água líquida em equilíbrio com gelo, então a gente concluiu ali que ele vai estar no 0 graus Celsius mais ou menos. O 0 graus Celsius está entre menos 7 e 59, então significa que o meu bromo está no estado líquido. A resposta para esse exercício, então, é a letra E. Tudo bem? Bom, gente, e o último exercício aí da Unesp é um exercício mais de interpretação. Não tem que fazer conta nem nada, é mais interpretar quais são os sistemas das duas amostras que tem. Então, ele fala assim: uma amostra de água do rio Tietê que apresentava partículas em suspensão foi submetida a processos de purificação, obtendo-se ao final do tratamento uma solução límpida e cristalina. Em relação às amostras de água antes e após o tratamento, podemos afirmar que correspondem respectivamente a. Então, primeiro a gente vamos ver os dois sistemas que nós temos. Nós temos a água suja do rio Tietê, que apresenta partículas de suspensão. Essas partículas de suspensão é como se fosse... Se ela está em suspensão, são impurezas que vocês conseguem ver. Então, a gente já sabe que não vai ser uma mistura homogênea, porque eu vou ter duas fases. Eu vou ter a fase da água e as partículas de suspensão. Então, já não vai ser a letra C aí. E depois, na purificação, a gente tem a água límpida e cristalina. Mas também nós sabemos que a água não é só H2O lá, né? A gente sabe que tem sais no meio, sais que a gente não consegue ver. Ou seja, é uma fase só, uma mistura homogênea. Mas a gente sabe que tem mais coisa lá. Então, não pode ser uma substância composta simples, porque sim, a água é uma substância composta. Eu tenho água antes, mas depois eu continuo tendo água. Então, ela não vira simples depois da purificação. Então, a letra A não é. A B também é o contrário da A, então não dá para eu considerar a água uma substância simples e depois composta, não dá. A letra C não é, porque a gente já falou que a água suja do rio Tietê com partículas de suspensão é uma mistura heterogênea, então a gente fica entre a letra D e a letra E. E a letra E também não é, porque a água não é uma substância simples. Se a gente fosse classificar ela de acordo com as moléculas dela, ela seria uma substância composta. Então a gente fica com a letra D como sendo a alternativa certa. É uma mistura heterogênea, por causa da água suja, que vai ter as partículas em suspensão. E depois homogênea, porque nós vamos ter água, só que com os cristais, com os sais minerais nela, que a gente não consegue ver, mas eles estão lá. Então, formando uma mistura com uma fase só. Beleza? Qualquer dúvida aí, vocês me procurem, tá, pessoal?